Sejam bem-vindos a mais um Pode Vinho Jurídico. Eu sou a Bruna Alves. E eu sou a Amanda Fonseca. Eu não sei se vocês perceberam, hoje a gente tá até mais arrumadinha, né, amiguinha? Espero que tenham percebido, ó. Nossa convidada de hoje é expert no assunto e a gente não poderia fazer feio, né? Isso. E é lógico que vamos pedir alguns conselhos para ela aqui nos bastidores. E quem quiser muita dica legal, assiste esse episódio que eu tenho certeza que ficará incrível. E para acabar com o suspense, hoje nós temos uma convidada muito especial que começou sua carreira muito cedo e consolidou no nicho da feminilidade, moda e beleza. E ao longo dessa jornada, ela enfrentou desafios pessoais e legais. Então hoje a gente vai bater um papo super bacana sobre toda essa trajetória. Ei, Júlia, muito prazer, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda ao Pode Vinho Jurídico. Obrigada, meninas, para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade e dizer que eu estou muito feliz de poder falar um pouco desse assunto, trazer um pouco, né, da minha experiência, trabalhando com as redes sociais, com a internet, eu acho que vai ser um bate-papo super legal. Bacana. Júlia, como de praxe, vamos começar com você contando um pouco da sua história. Como que foi esse início da sua carreira? Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu comecei a trabalhar com as redes sociais, exclusivamente com o Instagram, há 6 anos, em 2018. Mas antes disso, eu trabalhei como maquiadora. Então, eu trabalhei durante 5 anos como maquiadora, comecei bem cedinho, com os meus 14 anos, e trabalhei até os meus 19 anos. Porém, quando chegou, assim, naquela fase de você precisar decidir entre a faculdade e o trabalho, quando você está realmente se dedicando mais ali aos estudos, eu optei por parar de trabalhar como maquiadora e me dedicar 100% ao meu trabalho com o Instagram. Então, eu trabalhei como maquiadora nesses 5 anos, depois comecei a trabalhar exclusivamente como influenciadora e criadora de conteúdo digital. E vamos lá, vamos falar até para o pessoal entender um pouquinho. A gente sabe que ainda existe uma certa resistência quando a gente fala em criadores de conteúdo digital. Como que é para o pessoal entender também, porque a gente vê que hoje é uma profissão que está muito em ascensão, é uma profissão que tem dominado aí bastante o mercado. Como que é a dinâmica, né? Quais são essas atividades atribuídas à profissão? Como que é o seu trabalho em si, para a gente entender também? Excelente. Hoje em dia eu trabalho com as 3 principais redes sociais, com o Instagram, com o YouTube e também com o TikTok. No Instagram eu recebo pelas publicidades que eu faço no meu perfil. Então as marcas me contratam, eu faço as minhas publicidades e elas me pagam por isso. Já no YouTube e no TikTok, eu recebo pela monetização dos vídeos. Então, cada plataforma tem uma forma de monetizar diferente. O YouTube é por visualização e o TikTok muda um pouquinho a dinâmica, mas também acaba sendo por visualização dos vídeos. Enfim, então cada uma das plataformas eu recebo de uma maneira diferente. E depois de 4 anos trabalhando com o Instagram, sendo influenciadora, eu comecei a falar sobre feminilidade. E aí eu abri o meu primeiro curso, meu primeiro treinamento sobre feminilidade. Então, hoje em dia, eu lidero uma comunidade de mulheres, onde eu ensino para elas como se comportar de maneira mais feminina. Então, além do meu trabalho como influenciadora digital, recebendo pelas publicidades, pela monetização do meu canal do YouTube e do TikTok, eu recebo a mensalidade das minhas alunas, porque elas pagam mensalmente para estarem dentro da minha comunidade. É como se fosse ali uma assinatura, né? Elas Exato. Pagam aquele valor mensal para ter acesso ao seu conteúdo. Isso mesmo, é como se fosse uma assinatura e é como se fosse um Netflix. Toda semana elas recebem conteúdo diferente dentro da comunidade. Você mencionou essa questão da faculdade, né, aí na resposta. Como que foi essa virada de chave? Você largou? O que aconteceu? Eu entrei na faculdade muito nova, me formei na escola, né, no ensino médio com só 16 anos e já passei direto no vestibular. E quando a gente tá no ensino médio tem toda aquela pressão, né, de você escolher o curso ideal, e a verdade é que eu não me identificava com nada. Eu sempre gostei muito de moda, de beleza, de falar sobre comportamento feminino, então eu escolhi a faculdade um pouco no susto, um pouco na pressão. E o curso que na época eu mais me identifiquei foi o curso de Direito. Eu fiz Direito até o 5º período, quando eu percebi que eu já não gostava muito da área, que eu não queria trabalhar na área, na verdade. E aí a minha mãe
me sugeriu a trocar de curso, escolher uma outra profissão. E aí, nessa época, eu tinha duas opções. Ou eu fazia publicidade e propaganda, ou eu fazia arquitetura. Na época, me pareceu mais coeso fazer arquitetura. Também não sei onde que eu tava com a cabeça. E aí, eu fiz arquitetura até o 8º período. Nossa. E faltou muito pouco para eu formar. Fiz arquitetura até o 8º período e aí no ano passado eu decidi trancar e me dedicar 100% ao meu trabalho com a internet. Porque eu já não estava nem fazendo o meu trabalho com a internet bem feito e muito menos a faculdade. Então eu falei, eu tenho que tomar uma decisão e foi assim, muito difícil para mim tomar essa decisão e principalmente encarar os meus pais na hora de contar para eles que eu ia trancar a faculdade. E porque também tem muito daquele receio do preciso concluir, né? Então, Sim. Próximo ao final, tomar uma decisão de que vou trancar nesse momento que preciso me dedicar, eu acredito que também dá pra gente entender um pouco porque os pais ficam apreensivos e não tem tanta familiaridade com o mercado digital também, Com né? certeza. Então, eu imagino que pra eles era, e agora? O que vai ser? Não vai dar certo, né? Aquilo era uma carreira sólida que ela desistiu no último minuto. Isso. Eu acho assim que quem mais sofreu com essa minha decisão, com certeza, foi a minha mãe, porque a minha mãe, ela vem do meio acadêmico. Ela é coordenadora de curso na universidade da minha cidade natal, que é Patos de Minas. Então, assim, ela tá muito inserida nisso. Então, ela sofreu muito com essa minha decisão, ficou muito preocupada. E eu acredito que muito apreensiva, igual a Bruna falou. Tipo, e agora, né? É uma carreira tão consolidada, falta tão pouco. E ela vai se aventurar nesse mundo da internet. Mas depois de muita conversa, né, falando com eles, explicando o meu ponto, eles entenderam que realmente faria mais sentido eu me dedicar ao meu trabalho de influenciadora e criadora de conteúdo do que dar um tiro no escuro fazendo arquitetura, entende? Até porque às vezes também seria algo que você não exerceria, então Exato. é continuar querendo ou não, claro, aprendizado nunca é demais, mas às vezes seria uma perda de tempo, entre aspas, porque você dedicaria sua atenção toda para outra carreira que já estava ali iniciando. Isso. E até nesse meio tempo também, como que foi esse início como influenciadora mesmo? Você foi uma consequência, foi um boom, ou era algo que você já estava ali trabalhando há mais tempo, era seu sonho, sua profissão já almejada, ou foi aquela coisa, foi acontecendo aos poucos? Foi acontecendo muito aos poucos, porque eu comecei a usar o Instagram como forma de trabalho para divulgar as maquiagens que eu fazia. Né? Então, eu trabalhava como maquiadora e postava no meu Instagram as minhas clientes. Postava as maquiagens que eu fazia nelas, que normalmente eram mais no final de semana. E aí, durante a semana, para eu continuar movimentando meu perfil, eu fazia tutoriais de maquiagem. Então, eu fazia pequenos tutoriais, assim, de uma forma muito simples, muito caseira. E aí, o meu perfil foi crescendo. Então, eu crescia em número de clientes, mas eu também cresci em número de pessoas que queriam assistir os tutoriais de maquiagem que eu postava. Então, começou aí. Eu ia postando, ia intercalando entre os tutoriais dos vídeos, entre as postagens dos clientes, até que um dia, eu me lembro exatamente, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas há muito tempo atrás, lá no início do Instagram, tinha uma página que chamava Fashion Brazilians. Era uma página que repostava foto de look das blogueiras. E aí eu postei uma foto de um look meu, e eles me repostaram nessa página. E aí eu comecei a ganhar muito seguidor por causa desse repost. E aí as pessoas viam as minhas postagens, mas elas falavam assim, eu comecei a te seguir por causa dos seus looks, eu quero ver mais os seus looks, eu quero saber quem é a Júlia pessoa e não a Júlia maquiadora. E aí eu comecei a postar mais da minha vida pessoal, postar muito assim, daquilo que eu estava usando, das roupas que eu vestia. E aí meu Instagram foi crescendo por causa disso. Só que em 2021, então olha, isso deveria ser mais ou menos 2016. Passaram 5 anos, em 2021, teve um boom do TikTok, né? O TikTok cresceu muito na pandemia e eu não postava vídeo no TikTok, assim, com uma certa frequência. Até que um dia eu falei assim, eu vou gravar alguns vídeos pra essa rede social e seja o que Deus quiser. E aí, o primeiro vídeo que eu gravei de Arrume-se Comigo bateu 5 milhões de visualizações. Eu entrei em desespero, porque eu nunca tinha visto esse número na minha vida. E as pessoas começaram a chegar no meu Instagram por causa desse vídeo.
E aí eu falei assim, olha, isso é uma oportunidade de crescimento pro meu trabalho, eu vou aproveitar esse boom e vou começar a compartilhar mais da minha rotina, da minha vida pessoal, intensificar aquele trabalho que eu já vinha fazendo ao longo dos anos. Então, eu acho que se eu não tivesse dado esse pontapé inicial, não tivesse sido muito recorrente durante esses 5 anos, quando a sorte batesse na minha porta, eu não estaria preparada. Sim. Então, a sorte bateu, que foi esse vídeo que viralizou, e eu já estava construindo ali, aos poucos, o meu espaço mesmo no Instagram. Foi bem natural, né? Bem orgânico. Foi bem orgânico, bem natural. Depois disso, eu comecei a me dedicar mais, né, às postagens do vídeo do TikTok, que eu vi que realmente tinha um alcance muito grande. E aí, como consequência, cresci o meu número de seguidores no Instagram. E dá muito trabalho, né? As pessoas acham que gravar vídeo não dá trabalho, gente. Assim, produção de conteúdo é algo que eu falo que é muito trabalhoso, é muito custoso. E quando a gente vê o conteúdo pronto, você esquece do trabalho. Então é muito natural, você vê aquilo ali perfeito, finalizou. Quem se não for quem tá ali por trás, trabalhando, produzindo, quem tá só assistindo não tem dimensão do tanto que é trabalhoso. Exato, realmente é muito trabalhoso e foi um grande desafio para mim no início entender que aquilo era um trabalho de verdade. Então eu olhava como um hobby, tanto é que eu cheguei a fazer estágio, tanto é que eu já trabalhei como CLT, fui maquiadora por muitos anos, demorei para conseguir abandonar a maquiagem porque eu olhava para maquiagem como um trabalho, como que eu posso falar? Tipo, formal. E aí eu olhava pro meu trabalho como influenciadora, eu tipo assim, as lojas vão me convidar, eu faço ali umas fotos e tudo bem. E eu demorei muito tempo pra entender que isso era um trabalho de fato. E por isso que eu acho que quando eu tomei essa decisão de, tipo, largar a faculdade, eu assustei não somente a mim, mas aos meus pais também. Porque eles falaram assim, gente, mas até ontem era só um hobby, agora essa menina tá louca e ela quer fazer disso um trabalho formal. Então, as pessoas não entendem ainda, né? Eu acho que até tá tendo um movimento de que as pessoas estão valorizando mais, mas ainda não vem como um trabalho formal mesmo. Não, e é louvável esse dom. Nossa, gente, teve uns dias aí que o Vitor veio aqui, o Vitor tá ali atrás das câmeras, veio aqui no escritório pra gravar uns vídeos e eu falava assim, Senhor, eu só queria fugir, que eu não tenho, assim, esse realmente um dom de falar, ter a forma de não ficar se julgando, né? Porque eu acho que o principal problema de uma gravação é você ficar se julgando ali, você fala, não, ficou torto, meu olho tá torto, gente, minha a boca Bruna tá torta. não assiste, tá? Não assiste. O Vitor veio, gravou os vídeos dela e isso assim... Eu quase apanhando. Eu ficava, Bruna, vamos gravar, vamos gravar. Ela não assistia. E se a gente colocasse no volume alto pra assistir o vídeo dela, ela quase tinha um saía piripá. da sala. Tira isso, pelo amor de Que Deus. voz, essa gralha falando. Mas realmente, eu acho que... igual as pessoas falam, né? Ai, tá todo mundo virando influenciador. Gente, não tá todo mundo virando influenciador. Não é pra qualquer um. Assim como tem algumas pessoas que recebem um dom de serem médicos, engenheiros, advogados como vocês, algumas pessoas recebem um dom de comunicação. E quem sabe usar isso a seu favor, começa nesse mercado de influenciador, enfim. Mas, igual você falou, é um trabalho que demanda muito tempo, demanda muito esforço. Criar um roteiro de um vídeo é difícil, você pensar, você ter criatividade, acompanhar as tendências do momento, porque a internet muda muito rápido. Sim. Se você não estiver atento, você fica para trás. Então, sim, é um trabalho e eu acho que é um trabalho que vem sendo cada vez mais reconhecido. E é um público amplo, né? Porque, por exemplo, falar para Amanda sobre algo, sobre um processo é muito fácil para mim. Mas falar para um público amplo que ele não entende nada, que você tem que ser uma leitura, uma forma mais fácil, né, de ser falada para ser entendido, é muito difícil. Exato. Algumas pessoas até travam nessa hora, né, de se conseguir comunicar, porque eu acho assim que o dom da comunicação é você tornar o que é difícil fácil, para todo mundo conseguir entender. E nem sempre as pessoas conseguem transformar as palavras dessa forma. Então, por exemplo, eu falo de um assunto muito complexo, que é a feminilidade. A gente vive num mundo hoje que que é muito tomado pelas ideologias, pelo feminismo. Então, quando a gente fala sobre feminilidade, algumas mulheres podem entender, a Júlia tá querendo que a mulher seja uma coitada, que ela não trabalhe, que ela não tem independência dela. E não é isso. Só que se eu não souber transmitir isso para as pessoas, pode ficar parecendo que sim, o que eu penso, entendeu? E não só isso, o acesso hoje, ele é
o acesso também é muito amplo. Então, é aquela questão que, ao mesmo tempo que você pode ter uma noção de que as pessoas vão compreender bem, você tem que ter um pé no freio, vamos dizer assim, porque elas também podem compreender mal. Então, ao mesmo tempo que para uma pessoa pode ser um entendimento totalmente palpável, para outra é distorcido e é uma visão completamente diferente. Eu arrisco dizer também que é um trabalho que não só está em ascensão, mas que também é muito perigoso no sentido de que quem está disposto a colocar a cara ali, a tapa, tem que ter muita coragem, porque é uma exposição. Então, igual você mencionou, é sua rotina, são seus prazeres da vida. Então, tudo ali você abre, entre aspas, para o público e você tem que assumir aquela carga de eu tô me expondo. E Exato. para onde vai? Falando assim um pouco sobre esse âmbito jurídico, né? Como é um trabalho muito novo, a justiça ainda não está preparada para lidar. Então, eu já lidei com vários assuntos extremamente complexos, várias questões de cancelamento, de haters, de hackers, e a justiça do Brasil ainda não consegue comportar isso, sabe? Então, quando você chega para fazer um boletim de ocorrência de um crime cibernético, as pessoas da delegacia civil te olham, tipo, o que você tá fazendo aqui? Sabe? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso solucionar o seu problema? Porque é algo muito novo não só para quem tá assistindo e produzindo conteúdo, mas também para a justiça do Brasil, que ainda não consegue lidar, ou pelo menos tá tentando lidar de uma maneira mais abrangente com esse assunto, com essa ascensão dessa profissão. Aconteceu isso no escritório. Utilizaram o meu nome, né? Mandaram mensagem para os clientes e marcaram até um encontro com um cliente para receber valores, falando que iria receber... Era um golpe bem estruturado. Sim, então, assim, com um linguajar jurídico mesmo. A cliente ficou assim, não... Tá, meu processo. Meu processo. Tudo certinho, CPF, tudo. Tinha todos os dados da cliente. Aí a gente foi na delegacia e assim, não aconteceu nada. Perdi. A gente conversou essa semana até sobre a impunidade também. Porque a gente tem um caso aqui que a gente já teve sentença favorável. Foi um caso de hackers também. O famoso golpe do amigo que tá mudando pro Canadá e tá vendendo os móveis. Só que o Instagram dessa cliente, ele era muito pessoal porque tinha muito cunho emocional. Entendi. Porque ela tinha muito conteúdo dali, era único e era muito importante para ela. Então ela falou, Amanda, eu não abro mão. Eu preciso da minha conta de volta, eu quero a minha conta. A gente conseguiu, ganhou, tudo certo. Até hoje o Facebook não cumpriu com a determinação. E a gente conversou essa semana disso. Qual que é a impunidade que existe, sabe? Porque tem mais de um ano que já foi determinado que a sentença já transitou em julgado, o processo acabou. E não teve um cumprimento de uma obrigação. Sim. O ano passado eu passei por essa situação. A minha conta foi hackeada. Todas as minhas contas foram hackeadas. Então, eles começam hackeando o seu e-mail e, através do seu e-mail, eles têm acesso a tudo. Então, eles hackeiam o seu Instagram, o seu TikTok, o seu Facebook, o seu e-mail também, que é muito importante e que me faz uma falta danada. E a gente entrou com recurso contra o Instagram. A gente conseguiu recuperar no mesmo dia, mas o TikTok não. E a gente teve que entrar com um recurso contra o TikTok para ele devolver a minha conta. Graças a Deus foi assim, muito bem solucionado, e o TikTok, a plataforma do TikTok, colaborou muito para a devolução da minha conta, que era uma conta que já tinha mais de 250 mil seguidores. Então, era uma conta que eu já era monetizada, eu já ganhava dinheiro ali, e era uma conta que tinha todos os meus registros, né, de vídeos, toda a minha história com criação de conteúdo. Então, o TikTok foi super solícito, participou de todas as audiências que a gente teve, foram 2 audiências ao todo, mandou a representante, né, para participar, e foi super tranquilo. Mas a questão do Hotmail, também entramos com recurso, e até hoje eu não recebi o meu e-mail antigo, que foi esse e-mail que foi hackeado, de volta. E me faz uma falta danada, porque é um e-mail que tá cadastrado o meu ID da Apple, eu tive que criar outro, foi super complicado. E a justiça não tem o que fazer. E a gente é dependente, querendo ou não, tudo hoje. A gente é dependente de rede social, a gente é dependente de telefone. Eu falo que às vezes quando a gente vai trocar de telefone, a gente troca... A Bruna tem essa mania, quando ela troca de telefone, enquanto ela não finalizar o backup inteiro, ela não abre mão do anterior, porque ela não consegue ficar
um dia ali inteiro sem o telefone. Então, querendo ou não, tudo isso, e a modernidade deixou a gente mais no automático. Então, muita coisa que a gente guardava antes, até mesmo senha. Eu tinha uma memória excepcional para senhas. Hoje em dia, É só o rosto. É. Se o rosto, O der rosto, algum né? problema, nossa! Pra A recuperar gente não senha. lembra mais. E é muito difícil isso. Por exemplo, em relação ao Instagram, ter que lidar com o banimento da minha conta, porque não aconteceu só o hacker, né? Teve o hacker, a gente baniram. recuperou a conta, mas ela ficou banida. Porque como ficam aplicando o golpe do Pix nas pessoas, o Instagram entende que é uma movimentação suspeita e bane a sua conta. E eu fiquei por mais de 3 meses sem ganhar absolutamente nenhum seguidor. Postando conteúdo todos os o dias. trabalho continuou Com frequência, mesmo. o trabalho continuou o mesmo e a minha conta continuava banida. Então, ela não aparecia para quem não era meu seguidor. Foi desesperador, eu não sabia mais o que fazer. E aí, a gente entrou em contato com o pessoal da Meta para poder entender. E eles falaram assim, esse banimento, ele dura 90 dias. E eu fiquei 90 dias nadando, assim, de braçada no mar aberto, porque eu não chegava em lugar nenhum. Postava meu conteúdo recorrente, mas eu não atingia mais pessoas, que é muito importante para mim, né? O meu trabalho depende desse alcance de pessoas. Então, isso foi também algo que depois eu não tive nenhum respaldo. Por exemplo, e o tempo que eu perdi? E as vendas que eu poderia ter feito? E as publicidades que eu poderia ter fechado? Mas como que você metrifica isso? Sabe, hoje em dia ainda não há essa clareza mesmo do que você pode fazer quando algo assim acontece. E a gente tem muito também a questão do outro lado ali, do juiz também ter essa percepção. Porque na maioria das vezes também é novo para eles. Sim. Então não existe essa percepção tão clara. Porque, vamos supor aí, uma análise rápida do seu caso nesses 3 meses. Você teve lucros cessantes, porque você deixou de ganhar, de receber aquilo ali. Você teve a perda de uma chance, que é a perda daqueles possíveis novos contratos, clientes que surgiriam. Mas como que você explica isso com clareza para um juiz, que às vezes vai entender que ela ficou sem a rede social efetiva por 3 meses, que diferença fez? Porque ainda também é muito novo. Então, a gente enfrenta, principalmente em Minas, muita resistência quanto a isso também no âmbito jurídico. E eu acho que, eu espero assim, que até melhore. um julgamento mesmo, né? Porque aí a gente expõe o caso e fala, olha, essa pessoa recebe X reais por mês. O juiz vai falar assim, não é possível. Não é possível. Com o Instagram... A gente tentou Sim. fazer isso, porque a gente fez, por exemplo, um proporcional do que eu ganhava em um lançamento com a minha conta normal e do que eu ganhei nesses 90 dias que a minha conta estava banida, porque eu precisei fazer um outro lançamento mesmo com esse problema. Afinal, essa é a minha fonte de renda, né? E aí, a gente fez um proporcional, mas não adiantou muito, sabe? Tipo assim, tá bom, ok, é isso. Mas... eu não tive nenhum ressarcimento por parte da Meta que deixou a minha conta bloqueada por esses 90 dias. E hoje, o que é a comunidade, Júlia Bezzi? A comunidade, ela é uma plataforma como se fosse um Netflix mesmo, né? A gente alimenta ela recorrentemente, toda semana, com conteúdos diversos dentro do universo da feminilidade. Então, lá eu falo sobre comportamento, eu falo sobre relacionamentos amorosos, falo sobre moda, beleza, falo sobre rotina. Então, tudo que as meninas precisam saber sobre feminilidade, sobre, assim, a vida delas, elas encontram ali dentro da comunidade. E, Júlia, você mencionou antes também que a feminilidade está presente na sua vida há muitos anos. Por que da feminilidade? O que te inspirou? Porque hoje a gente viu aí que você tem a comunidade, conta com uma comunidade ampla já tem suas inscritas ali. Por que feminilidade? De onde veio? O que surgiu? Vou falar desse tema, deu certo. É engraçada essa história, eu sempre conto ela, já contei sobre ela lá no meu canal do YouTube, mas é legal eu abrir para pessoas que não me conheceram antes de eu me tornar essa mulher que eu sou hoje. Mas por mais que eu sempre amasse me arrumar, sempre amasse me vestir bem, me maquiar, que são características de uma mulher feminina, eu ainda tinha um comportamento muito masculinizado. E o que é esse comportamento muito masculinizado? Era uma mulher arrogante, uma mulher ríspida, uma mulher muitas vezes grosseira, uma mulher que queria
controlar tudo, queria resolver tudo, dar conta de tudo. E aí, com o término de um relacionamento, eu comecei a entender que eu tava cometendo alguns erros. E aí, depois desse término, eu falei assim, gente, eu vou tentar entender o que eu tô fazendo de errado. Porque esse meu ex-namorado falou justamente isso. Falou assim, eu acho que você tem esse comportamento muito masculino. E eu falei, eu? Mas como assim? Eu falei assim, mas eu faço a unha toda semana. Mas eu tô sempre maquiada, eu amo vestido, amo rosa. Como assim? E aí eu fui buscar entender. E aí um dia eu tava rolando o meu TikTok e apareceu um vídeo falando sobre feminilidade, né? O que é a mulher feminina, o papel da mulher no relacionamento, e aí eu me interessei. E aí era um termo novo que eu nunca antes ouvira falar, e aí eu falei assim, vou começar a pesquisar sobre isso. E aí na época existiam pouquíssimas influenciadoras que falavam sobre o assunto, e eu falei assim, eu vou começar a dar os meus pulos aqui pra entender o que é isso, porque eu preciso mudar. E aí eu comentei um dia com a minha mãe, falei, mãe, aconteceu isso e isso e tal, eu acho que eu sou muito masculina. E aí minha mãe falou assim, olha, realmente eu observava algumas coisas em você. É aquele momento que você fala, mãe? E ela falava assim, eu realmente observava algumas coisas em você, muita grosseria, muita arrogância, você é super vaidosa, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu fiquei assim, não consegui entender. E aí ela falou assim, eu vou te dar um livro que eu li na época que eu era casada com seu pai. Tinha recém-casado com seu pai e eu comprei esse livro. E ele foi muito bom pra mim. E aí ela me deu um livro, de 1995. O livro tava, saindo as folhas já. E o nome do livro é Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. E ela falou, lê esse livro que você vai entender tudo que você tá se questionando. Aí eu li esse livro e falei assim, realmente, eu tô sendo o homem da relação, tava sendo o homem da relação que eu tava vivendo, tava me comportando muito mal, tava realmente deixando esse lado feminino, cuidadoso, caprichoso de lado. Deixa eu ver onde que eu tô errando. E aí eu me interessei muito pelo assunto. Só que, como eu já criava conteúdo para as redes sociais nessa época, a minha mudança foi muito nítida. Então, as meninas que me acompanhavam, elas falaram assim, tem alguma coisa acontecendo. O jeito dela falar mudou, o jeito dela se expressar mudou. A gente vê que ela tá muito mais próxima da família dela, coisa que eu não era. Eu parei, né, de me comportar daquela forma que eu me comportava, muito impulsiva. E aí elas começaram a me perguntar, o que aconteceu? O que você fez? E aí eu falava, vez ou outra sobre feminilidade. Até que eu conheci o Gabriel, meu atual namorado. E aí, quando eu conheci o Gabriel, todo mundo falou, aconteceu alguma coisa na sua vida, uma mudança repentina, e a gente quer entender como que você fez isso. E aí, elas me perguntavam muito na caixinha, me pediam conselhos, e aí eu vi que existia ainda, né, um desconhecimento por parte dessas meninas a respeito do assunto. Então, eu comecei a falar mais amplamente sobre feminilidade. É mais aquele ditado, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Com certeza. O que você considera uma mulher ideal hoje para a sociedade? Eu tava até pensando sobre isso hoje, porque eu tava gravando um conteúdo, e algumas pessoas falam assim, a mulher feminina, ela não pode trabalhar fora, ela tem que passar 100% do dia dela cuidando da casa, do marido, dos filhos, que ela não tem a liberdade financeira dela, ela não pode ter, né, ser realmente a mulher dona da própria vida. Mas, gente, isso hoje em dia não dá pra aplicar na realidade, né? A gente vive num mundo que a gente precisa trabalhar, a gente precisa correr atrás da nossa vida, da nossa independência. Então, pra mim, a mulher ideal é a mulher que ela consegue equilibrar essa independência, essa necessidade dela sair pro mercado de trabalho, dela fazer a própria vida, fazer a sua independência com o seu lado feminino, que é aquele lado mais cuidadoso, o lado onde a mulher consegue se dedicar ao lar, consegue se dedicar à família. Porque o que a gente vê muitas vezes acontecendo hoje? Essa necessidade da mulher sair para o mercado de trabalho e construir a própria vida faz com que ela esqueça desse outro lado mais afetivo, né? Desse lado mais afetuoso, que é típico da mulher, né? Nós fomos feitas, criadas para isso, tanto é que a gente gera um neném na nossa barriga, uma vida. Então,
Se você não consegue equilibrar os pratinhos, ou você vai se tornar extremamente masculina, que era o meu caso, com comportamentos rígidos, ríspidos, você vai se tornar uma mulher seca, uma mulher muito dura, e vai sofrer as consequências disso, ou você vai se tornar mole demais, bobinha demais, e não conseguir acompanhar o que está acontecendo na realidade do mundo. Então, para mim, a mulher ideal é aquela que consegue equilibrar entre esses dois extremos, sabe? Entre a necessidade dela ser independente e a necessidade dela ser realmente aquela mulher que consegue demonstrar o seu lado mais afetuoso e mais feminino. E você falou essa questão de filho, né? Hoje a gente se cobra muito, né? Eu tenho um neném de 2 anos. Mas assim, que é a minha cara. Só Jesus. Aí, até perdi o que eu ia falar. A gente se cobra muito. Você se cobra muito. No sentido de... Eu preciso de trabalhar, não tem uma outra opção. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ficar com o Arthur o tempo inteiro. Então, assim... Eu acho que esses ensinamentos devem fazer total diferença para você estabelecer um meio termo, um equilíbrio entre o trabalho e a sua vida mesmo afetiva, que entra essa parte. Exato. Eu acho que as mulheres hoje, igual você falou, né? Elas estão muito preocupadas com a independência financeira delas. E, eu vou alcançar um determinado cargo no meu trabalho e só isso importa pra mim. E aí, na hora que elas chegam numa certa idade, elas olham, elas deixaram a vida pessoal delas de lado. Então, às vezes não construíram uma família, ou não conseguiram encontrar uma pessoa ideal para compartilhar a vida, ou não estão conseguindo se dedicar tanto quanto gostariam aos filhos e acabam deixando isso de lado. E isso faz falta pra mulher, né? É assim, até infantil a gente falar que a mulher não sente necessidade disso, né? De se dedicar, de cuidar das pessoas que ela ama, porque a gente sente. Então, os dois extremos são muito prejudiciais. Se você fica muito parada no tempo e acha que a mulher feminina é aquela que coloca os pés pra cima e fala, agora eu vou tomar um chá da tarde e comer um bolinho. Não é assim. Não. Hoje em dia não dá pra ser mais assim. Mas também você ficar assim, nossa, trabalho, você vai sentir o peso disso uma hora ou outra. Isso vai afetar a sua vida. A gente tá tendo uma aula. Eu tô aqui. Eu tô pensando aí, eu tô assim, ela tá falando de mim. Não, agora ela tá falando da Bruna, tá intercalando. Porque assim, a gente é bem nessa pegada, trabalho. Eu acho que a Bruna ainda tem esse peso mais de ter um filho. Então a gente vê que o equilíbrio do tempo que eu tô trabalhando, eu deixo de ficar com meu filho. E o tempo que eu tô com meu filho, eu deixo de trabalhar. Eu já percebi isso muito. E eu fico no trabalho. É assim, eu tô em casa à toa, eu precisava estar trabalhando. 10 horas da noite a gente precisava estar trabalhando. E a gente fica assim o tempo inteiro. Hoje a Bruna até me perguntou, falou, Amanda, a gente precisa trabalhar aqui tanto pra gente liberar tudo que a gente tem aqui e tal. Eu falei, se a gente trabalhar 24 horas por dia em umas 2 semanas... Aí ela olhou pra mim e falou assim, mas a gente já trabalha tanto. E a mente também, né? A gente não desliga. Muito. Eu acho assim que eu também tenho que me policiar, tá? Por essas questões. Principalmente porque eu trabalho a maior parte do meu tempo em casa. Então, muitas vezes são, 9 horas da noite eu me pego editando um vídeo. Ou eu me pego criando um roteiro para um vídeo que eu vou gravar no outro dia. Então, isso eu também tenho que me policiar. Eu tenho que falar assim, opa, peraí, mas não tá no momento, sabe? Não tá na hora. Deixa eu desligar isso ou fazer alguma outra coisa que não tenha relação com o trabalho. Porque senão a gente não consegue desligar a mente. E algumas mulheres falam assim, mas os homens, eles conseguem. Os homens, eles ficam trabalhando, eles chegam em casa como se nada tivesse acontecendo. Porque eles são diferentes da gente. Não tem nem discussão isso, né? Eles têm uma quantidade muito maior de testosterona no corpo deles do que nós. Então, faz com que eles tenham realmente essa força de vontade pra ir lá e resolver as coisas. Nós não, a gente precisa dar uma descansada. A gente precisa dar uma descansada pra gente conseguir, porque senão a gente fica Júlia, muito nós somos as mulheres sobrecarregada. que resolvem as coisas. Os homens resolvem as coisas. A Bruna olhou, por favor, puxa esse corte da Bruna olhando no momento. Porque ela olhou e falou assim, eu já li na cabeça dela, resolve o quê? A gente que tá resolvendo. Mas eu acho que faz todo sentido, porque é exatamente isso. A gente não... E a gente assume. A gente assume tudo pra gente. E depois que assume, é muito difícil de delegar, ainda que seja em casa. Muito difícil. Assumir não é uma obrigação, mas assumir determinada
postura, para voltar atrás é muito difícil. Então, se você pega aquela, sei lá, eu cuido das compras da casa. Para você delegar isso depois, não, agora não sou eu mais que cuido das compras. Não tem... É super difícil e a gente fica, né, nesse meio termo. Tipo assim, a gente precisa resolver as coisas da nossa casa, mas a gente também tem que dar autoridade pro nosso parceiro fazer o papel dele. Eu lembro uma vez que eu tava com o Gabriel lá em casa e aí eu pedi ele pra fazer uma coisa lá em casa. E aí eu nem esperei ele, tipo, levantar e se dispor a fazer. Eu pedi e falei assim, amor, preciso que você lave a louça. E aí ele falou assim, tá bom, eu vou lavar. Eu acho que eu não esperei 30 segundos. Eu levantei do sofá. Aí eu falei assim, não adianta nada te pedir, né? Porque você não faz nada. Pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu faço. Fui lá e lavei. E aí ele esperou calado eu terminar de lavar as louças. E ele virou pra mim e falou assim, eu não gosto quando você faz isso. Porque quando você passa na minha frente, você tira toda a minha autoridade. Então, por que você me pediu se você foi lá fazer? Sabe? E aí a gente tem que se policiar. E aí eu coloquei minha mão na cabeça e falei, gente, realmente, não é que ele tem razão? É Às horrível assumir isso. Ai. Muito difícil. Eu falei, Deixa tudo sujo. realmente, não é que ele tem razão, que eu passei por cima dele. E aí eu falei assim, na próxima eu vou pedir, vou esperar pelo menos 1 minuto. Não vou esperar 30 segundos. Não, a gente também não... Eu não o posso problema é que a falar, gente reclama, né? Na verdade, você fala assim, não, vou deixar ele fazer. Aí ele faz, nossa, mas você fez tudo errado. E a gente tem que muita se segurar exigência. pra fazer isso, pra não fazer isso, né? Porque realmente é uma característica feminina. Porque a gente fala assim, eu vou deixar ele fazer as coisas que ele tem que fazer. E aí você deixa, aí ele faz tudo errado. Aí você fala assim, nossa, e Não agora? reclamar, eu vou pegar e fazer, que aí ninguém briga, mas... Eu entendo. E faz total diferença, assim. Eu não pratico tanto a divisão. Eu pego tudo pra mim, mas eu preciso praticar mais a divisão. não dos serviços de casa, amor. Serviços de casa é ele que faz, gente. Ele é um gentleman em casa. Tá vendo aí? Tá errado, tá trocado. Tá, não. Cada um tem seu espaço, tá Mas tudo a bem. gente consegue, assim, alinhar. Não acho que Matheus ame, mas eu sou muito agitada. E eu acho que também vem muito de criação. Não que minha mãe não me obrigava ou me policiava para fazer as tarefas de casa. Mas eu sempre fui a criança que a mãe ficava o tempo inteiro. Sua obrigação é estudar. Tudo da minha mãe era, você precisa estudar. Tempo livre, você tem que estudar. Era tudo estudo, estudo, estudo. E eu fiquei nessa e fui seguindo. Minha mãe era muito tranquila com isso. E o Matheus já é o inverso. O Matheus, ele sempre foi criado com o cuidado da casa. O Matheus é a pessoa que gosta da comida esquentada no fogão. Eu sou a pessoa da praticidade. Tira do congelador, coloca no micro-ondas e tá tudo lindo. Então, casou muito bem. Isso a gente consegue dividir um pouco. Mas o trabalho ainda é um problema que os dois reclamam. A gente tem um grupo, né, que somos nós 4 sócios daqui. E eles reclamam o tempo inteiro se a gente deixa um prazo e tem que trabalhar até mais tarde. Aí a gente ainda fica escutando. Nossa, tá trabalhando até meia-noite, tá trabalhando até 1h. E é aquele momento que você fica, eu não queria estar trabalhando, mas ao mesmo Aí tempo você não me fica com mais organizei raiva pra ainda, tal. né? Não me organizei pra tal, assim, no sentido de uma rotina também, que eu acredito que até isso seja muito importante. Muito. Se policiar pra seguir aquela rotina. Muito. Eu cresci numa casa onde a minha mãe sempre trabalhou muito. Então, assim, a minha mãe, desde que eu me entendo por gente, trabalha os 3 turnos, de manhã, de tarde, de noite. E eu via muito essa correria dela. Então, muitas vezes ela deixava de fazer coisas pra ela, pra fazer coisas pelos outros. Então, pra conseguir dar uma atenção maior no trabalho, eu ficar fazendo hora extra pra realmente conseguir dar conta daquilo. E ela sempre foi muito clara pra mim. Ela falava assim, não quero que você viva isso. Então, saiba se organizar bem com a sua rotina. E, gente, pra mim, rotina faz total diferença. Então, hoje, eu tenho uma rotina que eu não abro mão dela. Eu acordo muito cedo pra dar conta mesmo de fazer todas as coisas. E eu não começo a trabalhar se eu não tiver cuidado de mim antes. Pelo menos 1 horinha. Tá? É na academia? Ok, é na academia. É me arrumar? Ok, é me arrumar. Mas isso eu não abro mão. Por quê? Se eu não tiver esse pequeno ritual antes de eu começar, eu sei que ao longo do dia eu vou me estressar com aquilo. Então, eu comecei a fazer esse ritual, né? Então, eu acordo, cuido um pouquinho de mim, depois eu começo a trabalhar. Porque senão a gente não tira tempo pra gente. E eu acho que vira uma expectativa frustrada.
Se você não tem uma rotina ou você não se programa, igual você falou, tem um momento ali que é seu. Se você começa o dia um pouco mais tarde e perde aquele momento, você já começa o dia com a sensação de que falhei em alguma coisa, já vou começar errado. Então, eu penso muito isso também. Eu sou muito matinal, eu durmo um pouco. Eu acho que eu não gosto. Eu não gosto de dormir. Eu tenho... Matheus ama e ele fala sempre, mas eu não gosto. Porque eu tenho muita sensação de que estou perdendo tempo. Ou poderia estar trabalhando. Eu fico muito ligada. E quando eu não começo o meu dia cedo, se eu perco a hora, pra mim é a pior sensação do mundo. Eu vou ficar o meu dia inteiro muito mal-humorada, muito irritada, porque eu não cumpri com aquela minha obrigação. A sensação assim, acordei e fracassei, não consegui iniciar meu dia, deixa eu terminar esse dia logo pra chegar no dia seguinte. E parece que a gente... Falta alguma coisa, né, ao longo do dia, e depois é tão difícil arrumar um outro horário para fazer as coisas, então eu não abro mão dessa rotina, e isso me ajudou muito, porque nessa época que eu falei, né, que vocês ainda não me conheciam, na época que eu não conhecia a feminilidade, eu não aplicava ela realmente na minha vida, a minha vida era completamente bagunçada, desajustada, então, tinha dia que eu fazia alguma coisa por mim, tinha dia que eu não fazia nada, então, assim, aquilo bagunçava, e eu acho que o princípio para todas as coisas na nossa vida darem certo é ordem. Você tem que colocar ordem nas coisas. Até pra gente sentar pra estudar no quarto, a gente não consegue fazer isso se a cama estiver bagunçada. Então, nossa vida é a mesma coisa. E se a gente já vai direto pro trabalho, você não sai, não? Não sai de jeito nenhum. A gente chega aqui no escritório e não consegue nem entender o telefone. É verdade, a gente fica desconcentrada. E é um tema que também pode gerar muitas discussões variadas. É um tema delicado, vamos dizer assim, para o entendimento mesmo das pessoas. Como que você faz para aplicar isso, para que suas alunas incorporem essa feminilidade de forma autêntica, sem virar extremos, estereótipo, né? sem ser aquela coisa assim, como a gente comentou antes, você mencionou, a mulher feminina é a mulher que fica em casa, se cuida o dia inteiro e não tem outras ocupações. Como que é essa dinâmica? Olha, eu apresento muito a minha vida para elas. Então, assim, eu sou muito clara em tudo que acontece na minha vida, tanto com os meus gostos pessoais, aquilo que eu faço. E a minha vida é uma vida completamente normal, eu não sou essa mulher do estereótipo. Eu sei que muitas influenciadoras que falam sobre feminilidade, elas pregam que, por exemplo, você tem que tomar café na taça, porque taça é mais elegante e combina mais com a mulher. Ou a mulher só pode usar saias e vestidos. Ou, enfim, são vários estereótipos, assim, que pra a mulher que decide ser feminina, não, só pode escutar música clássica. Gente, isso pra mim seria completamente inaplicável, porque eu escuto Gustavo Lima o dia inteiro. Sou fã do Gustavo Lima. Mãe da Bruna é fã de carteirinha, Pois assim, apaixonada, nós vamos dar alucinada. super certo, eu e a sua mãe. Vai ter muito assunto pra conversar. E aí eu falei assim, gente, isso é inaplicável. Outra coisa que elas me perguntam muito, Júlia, mulher feminina não pode beber cerveja. Eu falei assim, então eu tô ferrada, né? Não sou feminina, porque eu adoro beber uma cervejinha. Já vi aqui, ó, na minha cabeça já vieram várias caixas de pergunta que eu já vi no Instagram rodando. Mulher não bebe cerveja. Sim. Não dá. Assim, a vida é boa, a gente tem que saber aproveitar também. São estereótipos. O que eu sempre falo para as minhas alunas você pode fazer tudo, desde que você saiba como fazer. Então, tipo, você tá com vontade de ir numa festa, de ir num show? Vá, só saiba como se comportar lá. Né? Claro que você não vai ficar se vulgarizando, beijando qualquer um. Então, assim, eu demonstro através da minha vida que dá pra você ter o equilíbrio, dá pra você ser uma mulher normal, dá pra você trabalhar fora, dá pra você aproveitar a vida, né? Curtir esses momentos sem que você precise perder a sua essência, né? Então, assim, não vejo sentido de você falar, a mulher feminina não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ficar colocando a mulher num monte de caixinha e aí, no final, ela não tá sendo feminina nada, ela tá virando um robô. Exatamente. E eu não concordo com isso. Então, a forma como eu mostro para as meninas que me acompanham que a feminilidade não é e nem deve ser um estereótipo, é mostrando como que é a minha vida. Né? A vida real mesmo, a minha vida ali acontecendo. Então, eu faço muito isso, tanto no Instagram, quanto passando para elas nas aulas dentro da comunidade. Muitas das suas seguidoras, né, elas devem buscar por conselhos, né? Que assim,
tendo podcast aqui, a gente tá prestando atenção. Meu Deus, ela tá me ajudando Já em várias fugimos do roteiro várias vezes pra pegar coisas pra gente, tá? Então, assim, como tem conselhos, provavelmente pode ser que tenha alguma interpretação equivocada da sua resposta ou de algum assunto, né, que venha a surgir. Como que você se resguarda de problemas jurídicos dessas interpretações equivocadas? E se existe, né? Olha, eu já sofri uma má interpretação no ano passado, que eu acabei sendo cancelada, assim, vamos assim dizer, no Twitter. Então, algumas pessoas pegaram uma parte de um vídeo meu e fizeram esse cancelamento. Eu entendo o que as pessoas quiseram fazer em cima do vídeo, porque realmente era algo que dava para criar uma polêmica, mas aí eles fizeram um corte e ficou faltando o restante da minha explicação. E, infelizmente, sobre isso eu não tenho controle. Então, as pessoas jogaram esse vídeo no Twitter e eu tive que lidar depois com as consequências. Então, eu precisei, sim, procurar advogados, precisei entrar com processo, né? Todo aquele desgaste de você tirar print de pessoa por pessoa falando de você. Enfim, é muito difícil, né, você se resguardar nessa questão. Mas eu sempre tento trazer coisas coerentes. Então, por exemplo, nesse vídeo que eu falei, eu dei um exemplo sobre a mulher dirigir. Eu falei que dirigir era uma ação tipicamente masculina, porque antigamente só homens dirigiam. Não significa que a mulher não possa dirigir, até porque eu dirijo, aposto que vocês duas também. Isso faz você... Eu sou recém-habilitada, não precisa olhar assim, mas eu dirijo bem. A Amanda, ela já pediu várias vezes pra eu entrar na garagem pra ela. Não julgo. Era só no início, gente. A garagem é difícil. A garagem daqui é complicada. Não julgo. E aí eles cortaram essa parte, né, falando que dirigir é uma ação masculina. E ficou parecendo que eu tava proibindo as mulheres de dirigir. E aí o meu nome foi cair no Twitter por causa disso. Então, hoje eu tenho muito cuidado em falar sobre essas questões de maneira mais aprofundada somente dentro da minha comunidade, que eu sei que é um ambiente mais seguro. E no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, eu tento dar como que eu posso dizer? Uma pincelada no assunto e deixar para me aprofundar onde eu sei que eu realmente posso falar mais abertamente sobre isso. Ô, gente, eu pareço homem dirigindo. E o João? Ah, Bruna, ai. É o inverso, tá vendo? Aí, ó, comunidade, vamos entrar. Tá precisando. E o que desencadeia aí? A gente falando de um cancelamento, envolve aí muitos haters, envolve muitas percepções conturbadas, né, da sua pessoa, porque as pessoas na internet, elas levam pro pessoal. Sim. Elas acreditam que a internet é terra sem lei. Como que foi para você esse processo de superação, entre aspas? Como que isso influenciou na sua carreira e também na sua saúde mental? Se teve alguma influência, como que foi isso? No início foi muito difícil pra mim. Eu acho que assim, foi uma das piores situações que eu já vivenciei na minha vida. E se eu não tivesse o Gabriel do meu lado, eu não conseguiria ter passado por cima disso. Porque na época eu tinha recém começado a falar sobre feminilidade. Eu já tinha muito medo de falar sobre esse assunto por ser um assunto realmente mais delicado, até um pouco polêmico em alguns pontos. Então, eu tava muito receosa e muito... Como que eu posso dizer? Aflita mesmo em falar sobre aquilo. E aí veio esse cancelamento, né? Essa chuva de haters. Muitas pessoas falando sobre mim. Eu via a minha cara naqueles posts do Twitter e eu falava assim, meu Deus, não era isso, sabe? Não era isso que eu queria dizer. E eu queria me explicar, só que eu não tinha espaço. Nada do que eu falasse iria adiantar. E aí eu tive muito apoio do Gabriel, foi meu porto seguro na época, quando isso aconteceu. Ele que tomou todas as providências. Ele falou, olha, a gente vai na delegacia, a gente vai procurar um advogado, a gente vai entrar com um processo contra essas pessoas, porque não dá pra ficar assim. Então foi muito difícil pra mim no início. Depois que o tempo foi passando e aí eu comecei a receber esses pequenos haters diariamente, eu falei assim, gente, quer saber de uma coisa? Se eu for ligar pra isso, eu vou ficar maluca e eu vou deixar de fazer o meu trabalho. Então por que eu vou me importar com uma pessoa, sendo que tem tantas outras, né, tantas outras milhares de pessoas querendo ouvir o que eu tenho pra dizer? Então eu precisei, óbvio, né, que ter uma ajuda de um profissional, então fazendo terapia, acompanhamento psicológico, eu entendi que o que as pessoas falavam sobre mim não
me dizia a responsabilidade respeito, delas. né? Falava mais sobre elas do que sobre mim. E que eu precisava continuar meu trabalho, porque se eu fosse me abalar por aquilo, eu ia ficar parada no tempo. Então, procurar, com certeza, esse respaldo legal foi muito importante para mim. Porque eu falei assim, olha, caso aconteça alguma coisa, eu tenho munição para me defender. Uhum. Mas eu também tenho que estar preparada emocionalmente. Então, eu procurei essa ajuda psicológica, né? E fazer a terapia, que me ajuda bastante. E você teve um amparo da justiça? Realmente teve uma decisão efetiva pro seu caso? Ainda não. Ainda tá rolando e tal. Mas a gente já teve a audiência de conciliação, conseguimos resolver com uma das pessoas. Ao todo foram 8 pessoas. A gente conseguiu, né, resolver com uma das pessoas na audiência de conciliação. Aí depois que não tem a conciliação, se eu não me engano, vai pra primeira instância, né? Aí vai pra audiência de instrução, né? Isso. E aí essa ainda vai acontecer. Ainda nem aconteceu. Então já tem mais de 1 ano. Não, mas tá normal. Justiça, Não tá demorado, não. É assim mesmo. E acaba que você falou assim, que são 8 pessoas, né? Parece que um vai colocando lenha na fogueira, né? Então aí Sim. vai criando uma ideia e esquece do todo, né? Eles Isso. pegam informações picadas e aquilo vai rolando. E a internet, igual vocês falaram, é terra sem lei. Então as pessoas criam um perfil sem foto, sem nome, sem nada. E elas simplesmente falam o que elas querem, da forma como elas querem, e você tem que conseguir lidar com isso. Então, muitas dessas pessoas, óbvio que não foram só 8 pessoas, Sim. 8 pessoas que foram identificadas, né? Porque foram muito mais. Ao todo, a gente conseguiu juntar 42 prints. Então, pensa. Mais de 40 pessoas estavam ali falando sobre mim, né? Expondo a minha foto, expondo a minha fala, foi tirada de contexto, um corte, enfim. Só dessas 42, somente 8 que a gente conseguiu notificar. Não, e é uma questão muito até de desenvolvimento processual também. São 8 pessoas para serem citadas, 8 pessoas para serem intimadas, 8 prazos correndo. Então, tudo demora mais. Sim. Então, eu imagino como que seja complicado aí para seguir com um processo assim. Uhum. E uma outra dúvida que eu tenho sobre essa questão da feminilidade em si, você acha que isso pode acarretar em questões legais essa relação entre feminilidade e questões jurídicas, por exemplo, como cargos em empresas, poderes femininos? Isso também influencia uma mulher feminina no seu ponto de vista, nos seus ensinamentos? Você acredita que a mulher feminina ela tem mais chance de subir na carreira, né? De ser uma pessoa mais reconhecida ou não? Recentemente, não sei se vocês acompanharam, mas o Thales Gomes, ele fez um pronunciamento, né, falando sobre a mulher CEO. Falou que ele não tem vontade de se relacionar com a mulher CEO e ok, esse é direito dele. E aí ele citou, né, que a mulher CEO, essa mulher que tá, assim, liderando uma empresa, ela tem uma energia masculina muito forte, porque ela precisa estar resolvendo um problema toda hora, ela precisa estar lidando com gente e tal, e ele não queria se relacionar com a mulher assim. Ok, é direito dele, né? Cada um tem suas preferências. Só que eu acredito que, com certeza, uma mulher que ela tá em cargo de liderança, ela precisa sim ser mais dura, ela precisa sim ser mais assertiva, ela precisa sim ter a capacidade de liderar mais pessoas. Só que para ela conseguir equilibrar isso com a feminilidade dela, ela precisa entender que quando ela chega em casa, quando ela tá num ambiente seguro com a família dela, quando ela tá com o marido, quando ela tá cuidando dos filhos, ela tem que tirar essa armadura e ser a mulher que ela é. Então, tudo bem se no trabalho ela precisa realmente colocar aquela farda, né, aquele uniforme e cumprir com o papel dela ali, desde que na hora que ela chegue em casa, ela consiga se despir daquele uniforme e ser uma mulher leve, ser uma mulher sutil, ser aquela mulher que ela é. Então, eu acredito que sim, a mulher que consegue equilibrar isso, ela tem mais chances dela chegar a níveis mais altos, mas é uma linha muito tênue. Então, ela tem que tomar cuidado também para não se perder. Hoje, por exemplo, só complementando, hoje, por exemplo, eu cuido 100% da minha empresa, né? Porque se tornou uma empresa. E antes eu tinha um sócio. Esse meu sócio, ele cuidava dessas coisas e ele era um homem. Então, ele ficava com toda a parte burocrática.
Depois que a gente se fez sociedade, eu segui sozinha, eu tive que lidar 100% com a parte burocrática, que não é uma parte que eu lido bem. Então, o dia que eu tenho que lidar com contabilidade, pagar a conta, pagar boleto, pagar INSS, aquele monte de coisa. O dia que eu tenho que lidar com o fornecedor, né? Tipo, pessoas que cuidam do tráfego pago, pessoas que fazem site. O dia que eu tenho que criar estratégia, são dias extremamente estressantes pra mim. Só que quando acaba esse dia, o que eu faço? Acendo uma vela aromática, coloco uma musiquinha calma, vou tomar um banho com calma, leio um livrinho e aí eu vou dormir. Então eu sei equilibrar os pratinhos pra também eu não ficar muito com aquela energia masculina muito alta, te resolvendo muito problema, sabe? É que hoje você não é mais só influenciadora, né? Não. Você é uma empresária. Uhum. Então tem o ônus e o bônus, né, do empresário. Isso. Hoje a gente não também é a mesma coisa, a gente não é só advogada, a gente é empresária aqui do escritório, então tem hora que eu quero ali fazer uma peça, sentar, não querer... Que é o operacional 100%. Uhum. E não, eu tenho que resolver questões de conta, de contratação, que é uma parte chata, né? Completamente. E o empreendedorismo também tá muito em alta. Assim, eu vejo que o largar o operacional tem virado a nova tendência, vamos dizer assim. Até no nosso mercado mesmo, se a gente for pegar aí a advocacia em si, todo mundo que você vê falando sobre o advogado de sucesso, o advogado empreendedor, o advogado que deu certo, a primeira regra que todo mundo impõe é largue o operacional. Mas é muito difícil, principalmente quando você tem um apego muito grande por aquele trabalho. A gente não consegue, então é um operacional que não tem como, tem que passar por mim, deixa eu avaliar, deixa eu ver se dá certo. E aí você acaba acumulando tudo, porque aí você quer ter o controle do operacional, mas como empreendedor você vai ter que cuidar do financeiro, do jurídico, do RH, das pessoas em si, então é complexo. Volta aquela questão da delegação que a gente conversou no início, né? É muito difícil. Muito difícil delegar. E assim, eu acho que hoje em dia a gente ainda enfrenta maiores problemas com o fato de você conseguir delegar, porque hoje em dia a gente tem muito acesso a informações. Então, por exemplo, eu sou a cabeça ali da minha empresa. Mas ao mesmo tempo, eu edito os meus vídeos do Reels e eu tô criando um roteiro e eu tenho conhecimento, know-how pra fazer aquilo. Então, se eu colocar na mão de outra pessoa, vai parecer que não sou eu que tô fazendo. E aí, a gente tem mais dificuldade ainda. Então, tem que conseguir realmente equilibrar os pratinhos pra não ficar muito pesado. Eu ficava muito nessa, assim, nossa, eu vou fazer um vídeo, eu tô vendendo uma ideia, mas eu não faço aquilo. eu deleguei pra outra pessoa fazer, eu nem sei como que tá uma peça efetivamente, entendeu? Então, assim, esse acho que é um dos principais problemas que eu tenho ainda. Eu também tenho muito problema em delegar. Bem difícil pra mim. Eu tento, não vou mentir, eu tento muito. Eu tenho tentado desapegar um pouco. Essas últimas semanas eu até conversei com a Bruna, falei, olha, eu tô desapegando, vamos tentar dar uma soltada maior, até pra gente ver como que os colaboradores, como que as pessoas em si, dentro da empresa, vão funcionar sem essa corda. Você tem que dar a liberdade, né, pro funcionário, mostrar o potencial dele. E às vezes ele não vai pra frente porque você não deixa. Exato. Porque você puxa ele pra trás, não delegando, não dando autoridade, né, pra ele seguir. Sim. Tem essa questão também. Eu acho que tem... Há muito tempo atrás, eu não deixava um colaborador nosso fazer um protocolo antes de ler. Acho que essa semana foi a primeira vez que eu falei, era uma petição 100% simples. Eu falei, olha, estou confiando, acredito no seu potencial. Obrigada. Pode protocolar. E foi aquele momento que, depois, claro que eu fui conferir. Faz parte. Foi aquele momento, eu deixei, mas deixa eu conferir se tá tudo certo. E tava perfeito. Aí eu falei, oh Deus. Então acho que isso é um sinal, preciso ir ali delegando um pouquinho mais. O momento tá chegando. Tá, a gente brinca disso. O nosso momento de delegar tá chegando, porque às vezes também o operacional cansa. Muito, cansa então, muito. Eu acho que quando a gente tem esse amor, a gente não quer abrir mão do operacional, mas chega um momento também que a gente quer afrouxar a rédea. Deixa eu respirar um pouco. Sim. Então, a gente tá... Eu acho, nossa, o operacional é extremamente desgastante pra mim. E ter que, tipo, começar, né? Ter que abrir a minha própria empresa foi assim, muito difícil. Eu pensei mais de 6 meses pra conseguir tomar a decisão. Porque antes eu trabalhava como MEI
E aí a minha contadora falando, olha, já vai chegar um dia que você não vai conseguir mais continuar como MEI, você tem que se preparar. E ela ficava me falando e me alertando sobre isso. E aí eu pensei, no dia que eu fui realmente abrir a microempresa, que ela falou, olha, chegou o dia. Precisa. Você precisa. Eu falei assim, meu Deus do céu, né? Tô dando um passo muito, muito grande. Mas, assim, com as pessoas certas do seu lado, você consegue fazer as coisas funcionarem. Sim. E eu acho que também a gente pensa muito que passos são necessários. Então, às vezes a gente brinca aqui que vamos pagar um imposto, aí vem aquele susto. Eu brinco com a Bruna e falo, Bruna, se tem uma coisa que a gente não pode reclamar, claro, a gente reclama, tá? E vamos reclamar sempre. Mas não vamos reclamar de pagar o imposto, não, porque é um sinal positivo. Quanto maior esse imposto chegar, é sinal que a gente está crescendo. Então a gente tenta ir olhando 2 pesos, 2 medidas, não vamos reclamar tanto. E acho que nesse momento para você pode ter sido muito isso também. Eu cheguei num momento que, olha, isso aqui não me suporta mais, mas é porque tem algo melhor que tá chegando. Sim. E foi muito interessante também pro meu crescimento, porque igual eu falei pra vocês, olhar isso como empresa, né? Olhar como um trabalho formal, faz você ter muito mais responsabilidade com aquilo que você faz. Então, tipo assim, hoje eu tenho a minha meta de conteúdos, eu tenho a minha meta de alcance. Então, se eu não estiver alcançando pelo menos 30% das minhas visualizações, se elas não forem pessoas que ainda não me acompanham, eu não bati a minha meta. Então, você leva aquilo com muito mais responsabilidade. E isso é muito importante pro crescimento, né, da empresa. Porque se você ficar naquela mamata de, tô ali no MEI, tá tudo certo. O dia que der, eu faço um conteúdo. Surgiu alguma coisa interessante, eu vou postar. Exato. E aí, você não cresce nunca, sabe? Então, eu acho que é muito importante, sim. E olhando para trás, né, você já passou por altos e baixos, inclusive com a questão do cancelamento. O que você tirou, o que você tira de melhoras assim, da sua carreira? O que você pode dar de dica para alguém que está começando? Olha, se você estiver começando a produzir conteúdo na internet, o que eu vou alertar é que você nunca esqueça de quem você verdadeiramente é. Porque quando chega o momento do cancelamento e as pessoas começam a falar sobre você e falarem coisas sobre você, se você não tiver muita convicção de quem você perde 100% a sua essência. Então, você começa a acreditar que você é aquilo que as pessoas estão falando. Então, pra mim, foi o que eu mais precisei fazer. Então, eu olhei pra minha vida naquele momento e falei, eu não sou essa pessoa que as pessoas estão falando que eu sou. Eu não sou tudo isso que estão escrevendo sobre mim. Eu sou diferente disso. Mas você também tem que se desapegar do fato de que você não precisa e você nem pode ficar cobrando. Você nem pode ficar tentando se explicar para os outros, sabe? Então, quem tem que saber quem eu sou, sabe. A minha família, as pessoas que eu amo e as pessoas que eu admiro. Essas pessoas têm que saber quem eu sou. Agora, os outros que não me conhecem de fato, que não sabem da minha história, que não sabem de onde eu vim, o que as pessoas pensam sobre mim é irrelevante. Eu não posso levar isso pro lado pessoal. Então, trabalhar com a internet assim, pede isso, sabe? Pede esse discernimento de você falar assim, poxa, eu sou essa pessoa que tá aqui na internet falando, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque o que aquela pessoa fala sobre mim não é o que eu sou de verdade. Quem tem que me conhecer, me conhece. Não te rotula, né? O que as pessoas dizem ali não te rotula e é uma parte muito pequena da vida, né? Então Sim, a gente pensa muito nisso, até né? pra quem é influenciador, quem produz conteúdo, o que você posta ali, querendo ou não, com base no todo, é uma parte muito pequena. Então, não é suficiente para ninguém tomar partido de esse sou eu. Isso, e se você entra nesse universo sem saber quem você é, você se perde muito fácil. Porque você vai acreditar em tudo que as pessoas falam sobre você. Então, você tem que estar muito preparado. E até porque também eu acho que envolve uma necessidade de aceitação. Então, é aquele momento que provavelmente você tá ali buscando a aceitação do público que está te assistindo e você vê uma análise totalmente contrária. Então, eu imagino que deve ser exatamente isso. E aí? Essa aceitação que eles... Essa percepção que tá vindo, então eu acho que é uma maturidade mental mesmo, psicológica, que faz toda a diferença. O que me fez desapegar, assim, dessa questão, tipo, o que as pessoas estão pensando de mim, foi entender que o que elas estão pensando de mim não me diz respeito,
sabe? Então eu me desapeguei dessa ideia e falei assim, eu ao menos conheço as pessoas que estão me cancelando no Twitter. Eu ao menos sei o nome delas, eu ao menos sei quem elas são. Por que eu tô levando em consideração a opinião delas? O que isso vai fazer diferença na minha vida real ali, no carne e osso? Não no que aparece na internet, mas no carne e osso. Sendo que eu tenho uma família que me ama, amigos que me amam, um namorado que me ama. Tá, o que isso vai mudar, sabe? E realmente não mudou nada na minha vida pessoal, mas me fez entender que, opa, peraí, eu tenho que ter muita convicção de quem eu sou, eu não posso me perder. E aí é uma maturidade, acho que até um autoconhecimento muito profundo que você tem que ter sobre quem você é, pra você aguentar trabalhar com a internet, com as redes sociais. E pra não se frustrar, né? Sim. Júlia, agora a gente vai para nossa parte final aqui do episódio, que são nossas perguntas rápidas. São perguntas mais objetivas, pra gente ali ter um... Adoro essa parte. Tá vendo? Então essa eu vou começar, mas eu acredito que talvez eu aposte aqui que você já tenha respondido. Um livro ou curso que mudou sua vida? Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus foi muito bom, mas eu acho que o que mudou a minha vida foi como fazer amigos e influenciar pessoas. Se você pudesse dar um conselho para a Júlia de 10 anos atrás, qual seria? Busque mais Deus, você vai precisar mais dele do que você imagina. Liberdade de expressão. Até onde podemos ir sem perder o respeito pelos outros? Eu acho que você tem que ter muita consciência, assim, do que você fala, de maneira que você não ofenda a pessoa no âmbito pessoal dela. Você pode dar a sua opinião a respeito de uma situação, mas não de quem aquela pessoa é, de verdade. Redes sociais, amor ou obrigação? Amor. E se você pudesse voltar no tempo, mudaria algo na sua trajetória? Ai, pensando assim, no rápido, eu acho que não. Eu acho que eu tô satisfeita. Acho que me fez chegar até aqui. E eu gosto muito do que eu vivo com as redes sociais. Sou muito grata. O que você mais gosta no seu trabalho de criadora de conteúdo? Contato com as pessoas, com as minhas seguidoras. Eu amo conhecer cada uma delas. E se você pudesse mudar uma coisa em específico nesse mundo das redes sociais, o que seria? Eu acho que eu faria com que as pessoas tivessem obrigação de colocar a foto e o nome real delas nas redes sociais, que fosse, assim, um termo obrigatório. Justo. Adeus fakes, gente. Não tem mais. Júlia, foi uma conversa incrível, assim, eu acredito que a gente saiu outra, Amanda e Bruna, né? Com certeza. Tipo, vários ensinamentos, assim, que eu fiquei assim, meu Deus. Vamos colocar em prática. Quem sabe a Amanda e Bruna amanhã estão lá na comunidade. Tem como aceitar marido também ou é só para mulheres? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. As minhas seguidoras, minhas alunas, elas imploram pro Gabriel fazer um curso de masculinidade. Eu acho justíssimo. E eu já tentei, viu? Eu já tentei convencer. Ele fala assim, não, a minha praia não é essa. Eu quero seguir a minha carreira de médico. Não me vem com rede social, não. E eu já tentei convencer, mas eu acho que seria bom. Eu acho que ele ia ganhar muito dinheiro com Não, eu isso. acho uma ideia sensacional. Gabriel, por favor, escuta a gente. Mas foi um prazer. Vou deixar aqui a Bruna começar, como sempre. Vou pedir primeiro para quem assistiu até aqui curtir, compartilhar, se inscrever no canal, comentar e dar esse apoio pro Pode Vinho continuar cada vez maior, crescendo e trazendo conteúdos legais para vocês. E agradecemos de novo, muito obrigada por exibir sua trajetória, né? Falar de vários insights e de compartilhar com os ouvintes. A gente realmente vai sair uma pessoa melhor daqui. Pode... Começando com os Instagrams. Bruna tá esquecendo, eu não sei falar o dela. Vai. Bruna.Araújo Alves. Mandinha FK, Pode Vinho Jurídico. E a gente deixa aqui também um espaço para você divulgar seu trabalho. Foi muito bom. Foi um prazer te receber, Júlia. Obrigada, Bruna. Obrigada, Amanda. Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz com esse espaço, né? Me senti super acolhida por vocês para compartilhar, para bater esse bate-papo. Espero que o pessoal de casa tenha gostado dessa conversa e realmente muito obrigada pela oportunidade. Meu Instagram é Julia Beze e se vocês quiserem também acompanhar o meu trabalho, o Instagram da comunidade é @comunidadejuliabeze. Ótimo. Tchauzinho, pessoal. Tchauzinho.